Olá, meus amigos. Meu nome é Wesley Souza e está começando mais um Teleaulas de Direito. Hoje nós iremos falar sobre direito tributário. Primeiro ponto, conceito de direito tributário. O que é direito tributário? Direito tributário é o ramo do direito público que disciplina, que regula o tributo e as demais obrigações tributárias e a relação jurídica por meio do qual o Estado arrecada, cobra os tributos e as demais obrigações tributárias do contribuinte. Conceito de direito tributário é o ramo do direito público que disciplina a figura do tributo e das demais obrigações tributárias e a maneira pela qual o Estado cobra o tributo e as demais obrigações tributárias. O primeiro ponto para se entender direito tributário, antes mesmo de dizer o que é tributo, é compreender, ter uma visão geral do direito tributário. E como é que você tem essa visão geral do direito tributário? Existe um método fenomenal criado pelo professor Eduardo Sabag. É um quadro mnemônico que ele denominou, que ele chamou de linha do tempo. Então eu vou lhes apresentar a linha do tempo do professor Sabag, porque ela mostra do começo ao fim do direito tributário. Na minha opinião, é inviável começar a estudar direito tributário antes de ver essa linha do tempo. Porque através dela, você tem a visão geral do direito tributário. Então, é impensável começar a estudar direito tributário antes de ver essa linha do tempo. Eu lhe desafio a não compreender direito tributário depois que você ver essa linha do tempo. É impossível. Neste ponto, Sabag foi um gênio de ter criado essa linha do tempo. Porque ela é perfeita para compreender o direito tributário. Então vamos a ela. Então, direito tributário, ramo do direito que disciplina a figura do tributo e a maneira pela qual o Estado cobra esse tributo, ou as demais obrigações tributárias. Tudo no direito tributário começa com uma hipótese de incidência e termina com uma execução fiscal. Você vai entender todos esses termos. Primeira coisa, hipótese de incidência. É o primeiro ponto da linha do tempo. É o ponto inaugural. Hipótese de incidência, que aqui nós vamos chamar de HI. O que é uma hipótese de incidência? Hipótese de incidência é uma situação abstrata, prevista na lei como passível de gerar a obrigação tributária. Sempre que nós falamos abstrato em direito, nós estamos fazendo uma oposição àquilo que é concreto. Sempre que falamos abstrato, estamos fazendo uma oposição àquilo que é concreto. O contrário também é válido. Sempre que nós estamos falando de concreto, nós estamos fazendo uma oposição àquilo que é abstrato. Pergunta: o que é concreto e o que é abstrato? Abstrato é tudo aquilo que existe no mundo das ideias. E concreto é aquilo que existe no mundo dos fatos. Quando eu falo que hipótese de incidência é uma situação abstrata prevista na lei como passível de gerar obrigação tributária, eu estou falando que a hipótese de incidência é uma ideia que está prevista na lei como passível de gerar obrigação tributária. Essa ideia, ela pode ou não ser concretizada. Ou seja, eu posso ou não trazer essa ideia para o mundo dos fatos. Mas se eu fizer isso, se eu concretizar a hipótese de incidência, eu tenho a prática do segundo ponto da linha do tempo, que é o FG, o fato gerador. Fato gerador é a concretização da hipótese de incidência. Eu vou lhes dar um exemplo, que aí fica tudo mais fácil. Qual é a hipótese de incidência do IPVA? Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. É ser proprietário de veículo automotor. A hipótese de incidência é ser proprietário de veículo automotor. É isso que está previsto na lei como passível de gerar obrigação tributária. Eu posso ou não ser o proprietário do veículo automotor. Mas se eu comprar um carro, ou seja, se eu concretizar essa situação abstrata, eu tenho a ocorrência do fato gerador. Eu concretizei a hipótese de incidência. E eu crio, eu deflagro a obrigação tributária. Que aqui nós chamamos de OT. Perceba, eu tenho uma hipótese de incidência, uma situação abstrata prevista na lei como passível de gerar obrigação tributária. Eu posso ou não concretizar, eu posso ou não ter o carro, eu posso ou não
circular mercadoria. Mas se eu circular mercadoria, se eu comprar um carro, se eu possuir uma casa, eu pratico o fato gerador e aí eu tenho que pagar, então eu crio a obrigação tributária. Obrigação tributária. Perceba, quem é o proprietário de veículo automotor? Ser proprietário de veículo automotor? Não sei, é uma ideia. Comprei o carro, concretizei e gero a obrigação tributária. Preste atenção nesse nome, fato gerador. É a concretização da hipótese de incidência e vai gerar o quê? A obrigação tributária. Perceba, no senso comum, obrigação é a mesma coisa de dever. Para o senso comum, obrigação é a mesma coisa que dever. No direito, não. No direito, obrigação é relação jurídica, na qual um sujeito deve a outro sujeito uma prestação. Obrigação, para o direito, não é sinônimo de dever. Obrigação, para o direito, é sempre uma relação jurídica, na qual um sujeito deve a outro alguma prestação. No direito privado, funciona assim. O direito privado é regulado pela vontade das partes, o princípio do pactum sunt servanda. O pacto, a vontade, faz lei entre as partes. No direito privado funciona assim. Contrato de compra e venda, vou lhe dar um exemplo, compra e venda de imóvel, não, de imóvel, de um carro. Eu posso ou não manifestar a minha vontade de vender o meu carro. Mas se eu manifestar essa vontade, eu entro numa relação jurídica obrigacional, numa obrigação, na qual eu tenho o dever de vender o carro, de entregar o carro, e o sujeito, o comprador, tem o dever de me entregar o dinheiro. É uma relação jurídica, é uma obrigação. No direito tributário não funciona essa obrigação jurídica, ela não funciona. Ela não é criada pela vontade das partes. Ela é criada pela ocorrência ou não do fato gerador. Ninguém quer pagar o tributo. Se fosse depender da minha vontade, eu nunca pagaria IPVA. Mas não depende da minha vontade, assim como no direito privado. Depende ou não da ocorrência do fato gerador. Eu pratico ou não pratico o fato gerador. Mas se eu praticar o fato gerador, eu crio a obrigação tributária. Obrigação tributária é relação jurídica. O que é obrigação tributária? É uma relação jurídica na qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto. Tudo isso decorrente de uma causa. Obrigação tributária é uma relação jurídica na qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto. E tudo isso decorrente de uma causa. Em outras palavras, para que você entenda, obrigação tributária é uma relação jurídica na qual o Estado pode cobrar do contribuinte um tributo. Tudo isso por conta da lei. Então, eu tenho uma hipótese de incidência que é uma situação abstrata prevista na lei como passível de gerar obrigação tributária. Eu posso concretizar ou não essa hipótese abstrata, mas se eu concretizar, eu pratico o fato gerador e eu vou gerar a obrigação tributária, que é uma relação jurídica na qual o Estado pode cobrar do contribuinte um tributo, tudo isso por conta da lei ou da legislação tributária. Obrigação tributária, essa relação jurídica. Nesta obrigação tributária, eu tenho uma noção de dever. O sujeito passivo deve ao Estado o tributo, tudo isso por conta da lei. Tem uma noção de dever. O quarto passo da linha do tempo é chamado de lançamento. Lançamento. E o que é o lançamento? Lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual eu transformo a obrigação tributária no quê? No CT, crédito tributário. CT, crédito tributário. E o que é o crédito tributário? É a obrigação tributária após o lançamento. É uma obrigação tributária exigível
quando eu tenho um crédito tributário, eu estou dizendo que a obrigação tributária agora é exigível. O indivíduo tem que pagar em tantos dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Sob pena de inscrição em dívida ativa. Então perceba, crédito tributário é a obrigação tributária devidamente lançada. E agora é exigível, ou seja, o indivíduo tem que pagar em tantos dias. E se não pagar, ocorre a inscrição. Pergunto, como é que o lançamento transforma a obrigação tributária em crédito tributário? É simples, ele vai quantificar e qualificar a obrigação tributária. Olha só, o lançamento vai quantificar mais qualificar a obrigação tributária. Quando eu quantifico e qualifico a obrigação tributária por meio do lançamento, ela automaticamente se transforma em crédito tributário. O que é quantificar e o que é qualificar? Quantificar, eu digo quanto deve. Qualificar, eu digo quem deve. É João das Tantas, RG tal, CPF tal, residente na rua tal. Ele deve o tributo. Quantifiquei e qualifiquei, eu transformei a obrigação tributária em crédito tributário. Lançamento é o procedimento administrativo no qual eu quantifico e qualifico a obrigação tributária, transformando ela em crédito tributário. E agora é exigível. Esse procedimento administrativo, ao final, ele vai ser corporificado, materializado em um documento. É um boleto de cobrança. É a notificação do IPTU. É o auto do ICMS. É a notificação do IPVA. É um boleto que vai chegar na sua casa para você pagar o tributo em tantos dias. Você paga o tributo, por exemplo, em 30 dias. Se você não pagar, vai ser inscrito em dívida ativa. Aqui no crédito tributário, você tem a opção de pagar ou não pagar em tantos dias. Supor que seja 30 dias. Eu posso ou não, chegou o IPTU para mim, eu posso pagar ou não em 30 dias. Mas se eu não pagar no prazo estipulado por essa corporificação do lançamento, ou seja, por esse boleto, se eu não pagar nesse prazo, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Vai sofrer a inscrição. E se eu pagar? Se eu pagar, a obrigação tributária se extingue. Ou seja, existe uma hipótese de incidência, ser proprietário de veículo automotor, comprei um carro, pratiquei o fato gerador. Gerou obrigação tributária, relação jurídica por meio do qual o Estado pode cobrar de mim o IPVA, tudo isso por conta da lei. Pratiquei o fato gerador, criei a obrigação tributária, foi devidamente lançada. Recebi o boleto do IPVA, ou seja, foi quantificado e qualificado. Eu devo tantos mil reais. Quem? Eu, Wesley tal, CPF tal, residente na rua tal. Criou o crédito tributário. Tem que pagar em 30 dias. Paguei. A obrigação foi extinta. Não paguei. O crédito tributário ele vai ser inscrito. E o que é a inscrição? Inscrição é um procedimento administrativo que transforma o crédito tributário em dívida ativa. DA, dívida ativa. Dívida ativa é o crédito tributário executável. O crédito tributário não é obrigação tributária exigível. Obrigação tributária é relação jurídica. Eu tenho a noção de dever. Transformei em crédito tributário. Eu tenho a noção de exigibilidade. Tem que pagar em tantos dias, sob pena de inscrição. Inscrevi, virou dívida ativa. Agora eu tenho a noção de executividade. Se não pagou, eu posso agora executar pela via judicial. Dívida ativa é um título que ele pode ser executado na via judicial. E ocorre por meio da inscrição. E o que é inscrição? Inscrição é um procedimento administrativo no qual eu inscrevo no sistema da Procuradoria do Estado, do município, é como se fosse um advogado lá do município, eu inscrevo no sistema da Procuradoria do município, por exemplo,
E aí o procurador do município, fazendo prova dessa dívida ativa, ele pode entrar com uma ação de execução fiscal. Uma ação de execução fiscal. Essa é a ação por meio da qual o Estado bate as portas do judiciário e diz: juiz, o indivíduo praticou o fato gerador, tem hipótese de incidência, praticou o fato gerador, criou obrigação tributária, foi lançada, teve um crédito tributário, era para ele pagar em tantos dias e não pagou. Virou dívida ativa. Meu celular aqui. Pronto. Inscrição em dívida ativa. Dívida ativa. Beleza, perdi o fio da meada aqui, mas continuando. O procurador do município, o procurador do estado, vai bater as portas do judiciário e vai dizer: Estado juiz, eu tenho uma dívida ativa. O indivíduo não pagou o tributo. Ordene que ele pague, sob pena de execução. E aí o juiz vai falar: pague em tantos dias. E se não pagar, eu vou expropriar os seus bens e vou entregar para o fisco. Então, eu tenho a dívida ativa. A dívida ativa, com a dívida ativa, eu vou entrar com uma ação de execução fiscal. Que é uma ação por meio da qual o Estado vai ingressar na justiça para receber do contribuinte, do responsável, esse tributo que ele deixou de pagar. Ok? E como é que eu faço prova que eu tenho uma dívida ativa? Eu vou imprimir um comprovante que eu tenho a dívida ativa. Esse comprovante se chama certidão. Certidão de dívida ativa. E eu vou juntar essa certidão no processo. Tá aqui, ó, certidão de dívida ativa. Deve a dívida, ordene que pague. E se não pagar, executa os bens para pagar. Lembra da frase que eu disse no começo da aula? Todo direito tributário começa com a hipótese de incidência e termina com uma ação de execução fiscal. Esse aqui é o direito tributário. Eu não disse ainda o que é tributo. Vou dizer na próxima aula. Mas aqui eu quero que você tenha uma visão geral do direito tributário. Uma visão geral. Isso aqui é o direito tributário. Direito tributário é o ramo do direito que vai disciplinar a figura do tributo e das demais obrigações tributárias. E a maneira pela qual o Estado, o fisco, a entidade parafiscal vai cobrar o tributo e as demais obrigações tributárias. Então, vamos recapitular o que eu disse aqui. Tudo começa com uma hipótese de incidência, que é uma situação abstrata prevista na lei como passível de gerar obrigação tributária. Essa situação abstrata pode se concretizar ou não, mas se ela se concretizar, eu tenho a ocorrência do fato gerador, que é a concretização da hipótese de incidência. O fato gerador vai gerar a obrigação tributária, que é uma relação jurídica, por meio da qual o sujeito ativo pode cobrar do sujeito passivo um objeto, tudo isso decorrente de uma causa. O Estado pode cobrar do contribuinte um tributo, tudo isso por conta da lei. Obrigação tributária é essa relação jurídica. Nela eu tenho uma noção de dever. Uma pessoa deve a outra alguma coisa. A obrigação tributária vai sofrer o lançamento, que é um procedimento administrativo, que vai quantificar e qualificar a obrigação tributária, transformando ela em crédito tributário, que nada mais é do que a obrigação tributária devidamente lançada. E aí ela se torna exigível, o indivíduo tem que pagar em tantos dias. E se não pagar? Se pagar, extingue, mas se não pagar, eu posso não pagar o crédito tributário. Se eu pagar, extingue. Mas se eu não pagar, ele vai ser inscrito em dívida ativa. A inscrição é um procedimento que vai transformar o crédito tributário em dívida ativa. Eu inscrevo que o indivíduo não pagou lá na Procuradoria do Estado, do Município, da União. A dívida ativa é um título executível. Eu posso executar no Poder Judiciário. E como é que eu faço prova que eu tenho um título executivo? Como é que eu faço prova que eu tenho a dívida ativa? Eu vou imprimir a certidão da dívida ativa lá no site da Procuradoria. E aí eu posso entrar com uma ação de execução fiscal, que é a ação que o fisco se utiliza para expropriar os bens do devedor e pagar a dívida, para executar a dívida. Temos a visão geral do direito tributário. Na próxima aula, eu vou explicar detalhadamente a OT, a obrigação tributária. Eu vou explanar o sujeito ativo, pormenorizadamente,
o sujeito passivo, a obrigação tributária e a causa. Me aguardem.